As notícias do que está se mostrando ser um dos maiores escândalos financeiros da história do Brasil não param de chegar. Por meses, a defesa do dono do Banco Master manteve o silêncio, recusando-se a fornecer senhas dos dispositivos eletrônicos apreendidos pela Polícia Federal. No entanto, utilizando ferramentas avançadas de quebra de criptografia, os investigadores finalmente entraram no universo digital de Daniel Vorcaro. Entre os diálogos identificados, surgiu o nome do ministro Dias Toffoli, que era até então o relator do caso Master no STF. Segundo a CNN, os diálogos mencionam repasses que somam pelo menos 20 milhões de reais a uma empresa da qual o ministro é sócio. Com a inclusão de um magistrado da Suprema Corte nos relatórios policiais, o caso Master deixou de ser apenas um escândalo financeiro, já que criou um impasse entre as instituições. A revelação motivou questionamentos sobre a imparcialidade da relatoria e gerou reações no Congresso Nacional e na opinião pública. O Supremo se reuniu. Toffoli saiu. Em seu lugar entrou André Mendonça. Mas o que acontece em seguida? Prepare-se para entender agora com a Brasil Paralelo o que se sabe sobre a relação de Dias Toffoli com o caso Master e o que muda com a troca do relator. O epicentro do mais novo capítulo desta crise institucional ocorreu quando o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, tomou uma atitude que surpreendeu os protocolos tradicionais da Praça dos Três Poderes. Rodrigues foi pessoalmente ao gabinete do ministro Edson Fachin, presidente do STF, para entregar um relatório com as menções a Dias Toffoli encontradas no celular de Daniel Vorcaro. Segundo a revista Piauí, os conteúdos encontrados eram mais graves do que suspeição, pois a Polícia Federal teria apontado indícios de possíveis crimes praticados por Dias Toffoli. A resposta de Toffoli foi incisiva. Em nota oficial, o ministro rebateu as acusações com 2 pilares jurídicos. Primeiro, ilegitimidade. Segundo Toffoli, a Polícia Federal não tem o direito legal de pedir o afastamento de um magistrado. Pela lei orgânica da magistratura, tal prerrogativa pertenceria exclusivamente ao Ministério Público. Segundo, ilações. O ministro classificou os relatórios como baseados em suposições e interpretações mal intencionadas de conversas que ele afirma não ter tido com Vorcaro. Porém, segundo a reportagem da Piauí, o que o diretor-geral da Polícia Federal fez não foi pedir o afastamento do ministro, como chegou a ser noticiado. Essa função cabe ao Ministério Público através da PGR, exatamente como Toffoli alegou. Andrei Rodrigues teria seguido o artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura. O dispositivo estabelece que, ao surgirem indícios de crime cometido por um magistrado durante uma investigação, a autoridade policial deve remeter o material imediatamente ao tribunal competente. Na visão da PF, o encaminhamento direto a Fachin não seria um atropelo processual, mas o cumprimento de um dever legal para preservar a integridade do inquérito. Este conflito aponta uma zona cinzenta da democracia brasileira atual. Até onde vai o poder de investigação da polícia sobre aqueles que, em última instância, controlam a validade dessas mesmas investigações? Neste cenário, um grande dilema também se apresentava. Se Toffoli fosse declarado suspeito, meses de trabalho da Polícia Federal e milhares de provas coletadas poderiam ser anulados, voltando o caso Master à estaca zero. Para entender como o nome de um ministro do STF foi parar no centro do caso Master, é preciso seguir o rastro imobiliário. O ponto de conexão é o Resort Itaiaia, uma hospedaria de luxo próxima à divisa entre o Paraná e São Paulo. A investigação aponta para a empresa Marid, da qual Toffoli é sócio junto a seus familiares. O nome é uma junção de Marília, cidade do interior de São Paulo, onde a empresa tem sede residencial, e DT, as iniciais de Dias Toffoli. A Marid vendeu sua participação no resort para o fundo Arlim,
entidade que tem entre seus investidores Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. Toffoli confirmou ser sócio da Marit, mas negou amizade íntima com Vorcaro ou o recebimento de valores ilícitos, sustentando que a venda ocorreu a preço de mercado e foi declarada à Receita Federal. Porém, a venda do resort aconteceu em 2021 e o contrato encontrado no celular de Vorcaro, segundo Malu Gaspar, é de 2024. Esse lapso de tempo levanta dúvidas sobre o que teria motivado o pagamento de, ao menos, 20 milhões de reais, de acordo com a Polícia Federal. Então, a gente não tem de direito que pagamentos são esses, porque se ele recebeu o dinheiro em forma de dividendos em 2021, e mais as conversas sobre o pagamento via fundo são em dezembro de 2024, a gente precisa entender que dinheiro é esse, que pagamento é esse que foi feito. Segundo a Polícia Federal, existem comprovações de pagamentos de até 20 milhões de reais. O ministro nega. O ministro diz que não é esse o valor. Em meio ao turbilhão de informações, internautas resgataram um episódio que ilustra a fragilidade do debate público atual. A atuação das agências de checagem. Anos atrás, a agência Lupa havia publicado uma verificação sobre o resort Itaiaia. No entanto, o que era apresentado como informação checada ruiu diante dos fatos apresentados pelo próprio gabinete do ministro. Em nota oficial, Dias Toffoli admitiu que era um dos sócios da Marit, empresa que detinha participação do resort na época da checagem feita pela Lupa. Se uma agência que inclusive já atuou como parceira do TSE para checagem de fatos erra em um ponto tão central, o que mais pode estar sendo verificado de forma equivocada sob o selo de informação oficial? Se você está acompanhando este vídeo, percebe que o Brasil vive um momento onde a realidade parece estar escondida atrás de sigilos e interpretações jurídicas complexas. Entender o caso Master não é apenas entender um banco, mas compreender uma intrincada teia de relacionamentos que vão além das finanças, pois conectam Brasília. No dia 23 de fevereiro, às 20 horas, faremos a única exibição gratuita do documentário Raio-X Banco Master, apresentado por Caio Coppola. É uma investigação profunda, sem filtros, feita para quem não se contenta com manchetes rasas. Para garantir que você não perca essa estreia e tenha acesso a todo o contexto com uma didática que ainda não vimos em nenhum outro lugar, cadastre-se gratuitamente clicando no link da descrição ou apontando o seu celular para o QR Code abaixo. Aguardamos você dia 23 de fevereiro para o Raio-X Banco Master. O ápice da tensão ocorreu em 12 de fevereiro de 2026. Em uma cena rara, o presidente do STF, Edson Fachin, interrompeu a sessão plenária para convocar uma reunião privada com todos os ministros. Nós iremos apenas fazer a oitiva das primeiras sustentações orais, eis que em seguida irei encerrar a sessão, pois haverá um diálogo entre os ministros deste tribunal. O tema era único: a pressão institucional causada pelo relatório da Polícia Federal sobre Toffoli. Após horas de discussão a portas fechadas, o Supremo emitiu uma nota conjunta assinada pelos 10 ministros. O texto abordou os seguintes pontos: apoio pessoal. A Corte declarou que não havia suspeição formal contra Toffoli e reafirmou seu apoio à sua dignidade. Validade dos atos. O STF garantiu que todos os atos praticados por Toffoli no caso Master até ali eram plenamente válidos. A saída voluntária. Alegando altos interesses institucionais, o próprio Toffoli pediu para deixar a relatoria, permitindo que o caso fosse redistribuído. Segundo o portal Poder 360, a reunião teve um forte tom político e uma busca de autopreservação por parte de todos os ministros. Dos 10 que participaram, 8 seriam favoráveis à permanência de Dias Toffoli como relator do caso Master, e 2 indicavam ser contrários. A favor estavam Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes,
Luiz Fux e Nunes Marques, além do próprio Toffoli. Os que sinalizavam ser contrários eram Carmen Lúcia e Edson Fachin. O problema era a falta de unanimidade. Ainda segundo o Poder 360, por sugestão do ministro Flávio Dino, amigo pessoal de Toffoli há mais de 20 anos, os magistrados concordaram em soltar uma nota de apoio a Toffoli e, em troca, o ministro entregou o caso para ser redistribuído. De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, o nível de detalhes sobre a reunião relatados na matéria do Poder 360 causou desconfiança entre os ministros de que o encontro teria sido gravado por Toffoli. O magistrado negou. "Não gravei e não relatei nada para ninguém", afirmou ele à colunista da Folha. Em seguida, Toffoli levantou a suspeita de que algum funcionário do setor de informática poderia ter feito a gravação. Ainda segundo a jornalista, os magistrados afirmaram que a situação é sem precedentes de perplexidade e desconforto. Disseram ainda que os diálogos selecionados por quem fez a gravação trazem apenas trechos favoráveis a Toffoli e não mostram a complexidade do que foi discutido na sessão. Para o jornalista Theo Cury, da CNN, o teor da nota emitida pelos ministros após a reunião respalda as ações de Toffoli no processo, ao mesmo tempo que preserva a imagem de unidade do STF. Na nota, todo mundo vê um Supremo unido. Verdade. Nessa nota, os ministros não só não criticam o Toffoli, como respaldam todas as ações dele. Os ministros deixam claro, eles reconhecem a plena validade dos atos praticados por Toffoli, expressam apoio pessoal ao ministro, respeitando a dignidade da sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Então, quem criticou no sigilo, e na hora do posicionamento, todos estavam juntos. Por que isso é importante? Aí é uma vitória do ministro Luiz Edson Fachin. Porque, no final das contas, com isso, o Supremo sai unido. A solução consensual, no entanto, levanta dúvidas processuais. No X, Rodrigo Chemin, professor de Direito Penal, doutor em Direito do Estado e procurador de Justiça, afirmou que a saída política encontrada seria contra o regimento do STF. Isso porque, para Toffoli declinar da relatoria do caso, deveria haver uma justificativa legal. Segundo Chemin, se, como afirma a nota do STF, não há impedimento nem suspensão, então não poderia haver declinação do exercício da relatoria por razões de altos interesses institucionais. A opinião é compartilhada pela ex-juíza Ludmila Lins Grillo. Ela escreveu que, segundo a Constituição Federal, o juiz não pode declinar de sua competência sem motivação legal, como impedimento ou suspensão. Isso violaria o princípio do juiz natural e o devido processo legal. Para Ludmila, o juiz, para declinar, tem que fundamentar, e o fundamento tem que estar na lei. O sorteio definiu o ministro André Mendonça como novo relator do caso Masta. Mendonça agora herda um processo complexo, com 40 bilhões de reais e a reputação de empresários, políticos e magistrados em jogo. O futuro do caso Masta entra em uma nova fase. Com o novo relator, as investigações sobre Daniel Vorcaro e o possível envolvimento de outras autoridades podem ganhar uma nova dinâmica ou enfrentar novos obstáculos. Segundo Malu Gaspar, a Polícia Federal estaria preparando um novo relatório contendo informações sobre as menções a outro ministro do STF encontradas no celular do dono do Banco Masta, Alexandre de Moraes. De acordo com a jornalista, o ministro tinha relação próxima com Vorcaro, trocava mensagens com um banqueiro e seria citado diversas vezes em diálogos do celular apreendido pela PF. O conteúdo incluiria conversas sobre pagamentos à mulher do ministro, Viviane Barci de Moraes, que tinha um contrato de 129 milhões para a defesa do banco em diversos órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Vale destacar que em um trecho da matéria do portal Poder 360 que relata os diálogos da reunião entre os ministros, Alexandre de Moraes menciona um alerta feito ao diretor da Polícia Federal,
André Rodrigues. O ministro teria dito que, se algo fosse encontrado contra autoridades com prerrogativa de foro, a Polícia Federal não poderia seguir atuando. Para isso, seria necessário pedir autorização para investigar ou o caso poderia ser anulado. O caso Master nos ensina que no Brasil, a linha que separa o público do privado é muitas vezes mais tênue do que a lei exige. O que esperar de um caso em que um ministro da Suprema Corte deixa sua relatoria após a quebra de criptografia do celular de um banqueiro que é alvo do processo? A Brasil Paralelo continuará acompanhando cada desdobramento, cada nota oficial e cada movimentação nas ruas. Informação de qualidade é a única ferramenta capaz de garantir que a justiça não seja apenas um conceito abstrato, mas uma realidade aplicada a todos, sem exceção de cargos ou fortunas. Se você quiser entender a fundo o que foi o escândalo do Banco Master, estamos preparando um conteúdo inédito. Investigamos em detalhes a ascensão e queda de Daniel Vorcaro e o escândalo financeiro e institucional que abalou o país. No dia 23 de fevereiro, às 20 horas, a Brasil Paralelo estreará sua nova produção, Raio-X Banco Master. Mas atenção, este documentário será exibido gratuitamente uma única vez. Cadastre-se neste QR Code abaixo para garantir sua vaga. Analisamos as conexões com ministros, desde a viagem de jatinho, os contratos de advocacia, até as mensagens descobertas no celular de Vorcaro que atingem em cheio um dos integrantes da maior corte do país. Descubro que ninguém está contando sobre um dos grandes escândalos da corrupção brasileira. Clique no link da descrição ou, se preferir, aponte a câmera do celular para o QR Code na tela para garantir sua vaga na grande estreia. Nós contamos com você e até breve.